A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje iremos estudar sobre a vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. Então, meus irmãos, já deixa o seu like e vamos aprender sobre esse assunto. Eu quero enfatizar aqui, meus irmãos, que aqui está se tratando da vinda de Jesus em glória, amém? Porque não do arrebatamento. Sabemos que tem o arrebatamento da igreja e após o arrebatamento da igreja, que será revelado o anticristo na terra, que terá o período da grande tribulação e após o período da tribulação virá a vinda de Jesus Cristo em glória, como estudamos também no vídeo passado, Foi tratado a vinda de Jesus Cristo em glória. Mas enfim, meus irmãos, o texto que a gente vai ler e vai ser a nossa base vai ser em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Porém, eu vou fazer uma leitura aqui do versículo 1 ao versículo 3. E também quero deixar informado, meus irmãos, que o vídeo vai ser dividido em duas partes, para não ficar muito extenso, Eu estou trazendo aqui muito conteúdo, pela misericórdia do Senhor, pela graça do Senhor. Vai ter muito conteúdo aqui. E a gente vai estudar só nesse vídeo, do versículo 1 ao versículo 6. No próximo vídeo, que será a parte 2, a gente vai estudar do versículo 7 ao 12. Mas enfim, meus irmãos, a Bíblia fala em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 3, diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, meus irmãos, a gente vê aqui, trazendo uma rápida introdução, que Paulo escreve a segunda carta aos Tessalonicenses. Ele já havia escrevido a primeira, Como a gente está lendo aqui a segunda carta, havia escrevido a primeira, mas ele escreve a segunda para tirar as dúvidas dos irmãos de Tessalonicenses, porque havia uma falsa doutrina. E que falsa doutrina era essa? Eles ensinavam que o dia de Cristo já estaria perto, que eles já estavam vivendo o período da tribulação. Então Paulo escreve a segunda epístola aos Tessalonicenses a fim de corrigir esses falsos ensinamentos e maneiras de agir. Nela ele diz que antes da vinda de Cristo haverá um tempo de maldade e de pecado. Paulo também fala de um poder misterioso, a quem ele chama de o iníquo, que chefiará uma revolta mundial contra Deus. Mas a gente sabe, como também já foi estudado no vídeo anterior, que Deus o vencerá, que Jesus com o sopro de sua boca derrotará os seus inimigos, a besta, o falso profeta e o anticristo, meus queridos. Mas enfim, vamos dar continuidade no estudo e a gente vai fazer um estudo pausadamente, falando versículo por versículo, que diz assim, o capítulo 1, Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, meus irmãos, o capítulo 2 de Tessalonicenses começa Paulo exortando os irmãos de Tessalônica, porque havia um mal-entendido entre os irmãos com respeito à vinda do Senhor. A perseguição estava tão intensa que eles acreditavam estar vivendo num período da tribulação. E Paulo não escreve só o capítulo 2 como essa segunda carta para corrigir esse erro, porque naquele período já existia falsas doutrinas, falsos ensinamentos, falsos Cristo, e vemos ao decorrer do capítulo 2 Paulo exortando os irmãos para que eles não se enganem, E a gente vai ver aqui ainda no versículo 1 também, e pela nossa reunião com ele, ou seja, Paulo estava dizendo, exorto-vos com base no arrebatamento, e que não temam estar vivendo no período do dia do Senhor, ou seja, no período da tribulação,
porque é preciso que o arrebatamento ocorra antes, e vocês serão levados para o lar celestial e, portanto, poupados dos horrores do dia do Senhor, ou seja, da tribulação, do juízo que descerá, onde será aberto os 7 selos, onde será derramada as 7 taças da ira de Deus e onde será tocada as 7 trombetas. Então, meus irmãos, para cada selo, para cada taça, para cada trombeta, haverá um juízo sobre a terra. Então eles acreditavam estar vivendo esse período, mas Paulo orienta ele que para que aconteça esse período é necessário o arrebatamento. Mas enfim, no versículo 2, diz assim, que não vos movai facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis. Ou seja, havia uma falsa doutrina que estava sendo pregada e ensinada, de que eles já estariam vivendo o dia do Senhor, o dia da grande tribulação, os dias, na verdade. E Paulo diz, não se preocupem, enquanto a isso, porque eles não estavam vivendo. Eles estavam passando por uma perseguição naquele período, mas não era o período da tribulação. Aí diz assim, ainda no versículo 2, falando sobre a perturbação deles, que é por espírito, ou seja, meus irmãos, mensagem em línguas e interpretação que aparenta ser do Senhor, mas que na verdade não são, ou seja, homens, que às vezes tem até também no dia de hoje, que traz profecia e diz em nome do Senhor. Temos que ter muito cuidado, temos que provar os espíritos, é bíblico, não é que você vai chegar na frente da pessoa e já repreender ela ali, não, mas em você mesmo, entre você e Deus, se for do Senhor, eu recebo, mas também se não for, que caia por terra, meu irmão. E agora ele vai dizer assim, por palavra, ou seja, isto é, homens que ensinam publicamente pela palavra que o dia do Senhor havia chegado e que a tribulação havia começado, ou seja, gente que usa a própria palavra de Deus para trazer um falso ensinamento, para trazer uma falsa doutrina, pregando e exortando com base na palavra, mas de forma errada. Então a gente vê aqui, quer por epístola como de nós, ou seja, havia homens que escreviam cartas que afirmavam que a tribulação havia começado e o dia do Senhor havia chegado. E pior, esses homens, além de escrever essas cartas, falsificavam com a assinatura de Paulo, fazendo com que os irmãos acreditassem que Paulo havia escrevido, mas a verdade era falsa. Então, meus irmãos, a gente vê aqui que eles falsificavam essas cartas e assinavam como se fosse Paulo que estivesse assinando, e davam a entender aos irmãos que Paulo estava trazendo esses ensinamentos para eles, mas na verdade não era Paulo, eram homens que estavam se passando por Paulo para trazer um falso ensinamento. Por quê? Não foi Paulo quem fundou a igreja de Tessalônica? Então, eles sabiam que os irmãos tinham confiança em Paulo. Era Paulo que orientava, era Paulo que exortava, era Paulo que pregava. Então, eles se faziam por Paulo e escreviam epístola com o nome de Paulo, para que os irmãos recebessem aquelas epístolas e crescem de forma errada. Mas Paulo, pela misericórdia do Senhor, faz a segunda carta orientando aos irmãos. Que a gente vai ver ainda aqui no versículo 2, que diz assim, como se o dia de Cristo já estivesse perto, ou seja, se referindo a todos os acontecimentos depois do arrebatamento. Alguns afirmavam já nos dias de Paulo que a segunda vinda de Cristo estava a ponto de ocorrer ou de acontecer, e que ele já estava no período da tribulação, o que obviamente não era correto. Meus irmãos, eles acreditavam que já estava próximo, ou seja, havia muitas coisas para acontecer. Havia o período da grande tribulação, como já foi citado, e no período da tribulação a gente sabe que vai descer as 7 taças da ira de Deus, 7 selos serão abertos, as trombetas serão trocadas, para acontecer o juízo. E ainda no versículo 3 diz assim, ninguém de maneira alguma vos engane, ou seja, em outras palavras, não dê atenção ao que biblicamente é incorreto, às falsas doutrinas e aos falsos ensinamentos. Não dê atenção, não dê. Isso serve para o dia de hoje também. Existe muita heresia por aí, muitas falsas pregações, e a gente não deve estar dando ouvido e atenção a essas coisas. A gente deve ir sempre pelo que está escrito na palavra,
A gente tem que pregar a palavra, não uma ideia que está na nossa mente, porque a palavra não é nossa, a palavra é de Deus, foi Deus que deixou. Ela foi inspirada por Deus, como diz em Timóteo. Ainda no versículo 3 diz assim: porque não será assim que antes venha a apostasia. Meus irmãos, Paulo está dizendo que aquele dia não virá a menos que aconteça primeiro uma partida. E isso fala do arrebatamento, que em essência diz que a segunda vida não pode ocorrer até que certas coisas aconteçam. E o primeiro sinal será a apostasia, que significa abandono da fé genuína, da fé verdadeira. Sabemos que nestes últimos dias, muitos de nossos irmãos já têm se apostatado da fé, só que não podemos supor que haverá uma dissensão em massa do cristianismo, uma rejeição da fé cristã após a partida da igreja, ou seja, vai haver uma apostasia maior antes do arrebatamento. As pessoas vão começar a abandonar a verdadeira fé, dando ouvido a falsas doutrinas, a seguir esses costumes falsos, ao que é contraditório biblicamente, né? Então, nos últimos dias, antes da vinda de Jesus Cristo em glória, será pior. Os homens acreditarão e darão ouvido às falsas doutrinas e se apostatarão. A gente vê que hoje em dia muitos já têm se apostatado. E a apostasia não é só você se afastar dos caminhos do Senhor. A apostasia é você fazer o que era certo e deixar de fazer o que era certo e fazer o que é errado, mesmo sabendo que aquilo é errado, né? Ou seja, tipo você sair do evangelho e caminhar por outro caminho totalmente diferente do evangelho, que vai contra aquilo que Deus ordenou, e ainda se achar que está certo e que os cristãos, que o que Deus diz na sua palavra está errado. A verdadeira apostasia é essa. Então, ainda no versículo 3 diz assim: e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ou seja, meus irmãos, esse será o segundo sinal. O anticristo vai aparecer no cenário mundial antes da segunda vinda de Jesus Cristo, né? Aqui a gente está falando da vinda de Jesus Cristo em glória, meus irmãos. Então, antes da segunda vinda de Jesus Cristo em glória, não estou falando do arrebatamento, não. O arrebatamento aqui já terá acontecido, a igreja terá sido arrebatada. Mas antes da segunda vinda em glória de Jesus Cristo, aparecerá o anticristo, né? Que vai querer reger esse mundo, vai querer governar em Israel, em Jerusalém, no templo de Deus, querendo parecer Deus, que a gente vai ver aqui nesse estudo também. E no versículo 4 diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Ou seja, ele fará oposição violenta a toda forma de adoração divina e entronizará a si mesmo no santuário de Deus em Jerusalém. A gente vai ver também no decorrer desse estudo que ele vai querer reinar lá. Ele vai querer parecer com Deus, ele vai querer sentar naquele trono ali dentro, querer ser adorado. E no versículo 4, ou seja, se adora, ele vai querer ser adorado. O anticristo esmagará todas as religiões, pelo menos na área em que ele controlar, fazendo-se ele mesmo objeto de adorador. Ele vai querer ser adorado por todo mundo, para aqueles que ficarem aqui, e aqueles que não deram ouvido à palavra, aqueles que não foram de acordo com o que está escrito na palavra, aqueles que não obedeceram a Deus, aqueles que não quiseram aceitar Jesus Cristo. Eles vão forçar todos esses para adorar Ele. Ele vai querer adoração para Ele. E ainda no versículo 4 diz assim: de sorte que se assentará com Deus, como Deus no templo de Deus, né? Como eu já havia dito aqui, que a gente iria chegar nesse assunto e chegamos agora. Ou seja, refere-se ao templo judaico que será reconstruído em Jerusalém. O anticristo assumirá o templo, fazendo dele sua sede religiosa, né? E ainda no versículo 4 diz assim: querendo parecer Deus. Meus irmãos, Daniel capítulo 9, versículo 27 e Mateus capítulo 24, versículo 15, né? Para quem quiser estudar e mais fundo
mostram que esses atos blasfemos do anticristo ocorrerá no meio do período da tribulação. Aqueles que se recusar a adorá-lo serão perseguidos e muitos serão martirizados. A gente sabe que o período da tribulação é 7 anos e os primeiros 3 anos e meio será um período de falsa paz, e depois desse acordo será rasgado, será quebrado, e aí começará a perseguição do anticristo, né? Ele vai querer ser adorado, e quem não adorar ele, muitos vão ser martirizados e serão perseguidos, como a gente viu aqui. E no versículo 5, não vos lembrais do que estas coisas vos dizia quando ainda estavam convosco, ou seja, Paulo costumava conversar sobre estas coisas com os Tessalonicenses quando ainda estava com eles. Por isso não havia, desculpa para que os Tessalonicenses fossem afetados pela falsa doutrina. É isso que Paulo fala aqui. Não vos lembras de quando ainda estava convosco, que vos dizia ainda quando estava convosco, Ele está aqui trazendo um alerta. Lembra das coisas que eu ensinei a vocês, lembra do que foi falado, do que foi pregado. Você não tem desculpa para dar ouvido aos falsos ensinamentos, não, porque eu ensinei o que é certo. Então, meu irmão, se você que prega a palavra, você que prega a verdade, e aquela pessoa querer se afastar do evangelho, aquela pessoa querer seguir por outro caminho, você fez sua parte, você pregou o que é certo. Só você chegar para essa pessoa, lembra do que eu falei para você, do que eu preguei, da palavra de Deus. Eu ensinei o que era certo, que isso aí estava errado. E se aquela pessoa quiser continuar, é com ela e Deus, meu irmão. Você fez sua parte, você pregou, você exortou, você disse que era certo, E no versículo 6 diz assim: agora vós sabeis o que o detém. Ou seja, meus irmãos, a pergunta é: o que ou quem o detém? Existem algumas conjecturas acerca da identidade daquilo ou daquele que detém. E eu trouxe algumas. Primeiro, o Estado judeu. Muitos acreditam que Israel vai se opor para o anticristo não aparecer agora, só aparecer depois do arrebatamento da igreja. O segundo é nosso grande Deus, que é dono de tudo e de todos. O terceiro, o Espírito Santo, que habita em nós. O quarto, a verdadeira igreja na qual o Espírito Santo habita. E, meus irmãos, eu vou dar uma opinião minha. Eu creio que o Espírito Santo que habita na igreja e em cada cristão parece se encaixar de modo mais completo e preciso na descrição daquele que o detém. Porque a Bíblia diz que em 1 Tessalonicenses, nessa mesma carta que Paulo escreveu, essa é a segunda. Na primeira carta que Paulo escreveu, diz assim, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados juntamente com Ele, a encontrar-se com o Senhor nos ares. Ou seja, quem vai levar a igreja a se encontrar com o Senhor nos ares é o Espírito Santo. Então, para mim, eu creio que o Espírito Santo detém o anticristo. Ele não apareceu ainda por causa da operação divina do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo sair daqui e levar a igreja, aí ele será manifestado, meus irmãos. E vocês? Pode deixar o comentário de vocês, trazer a sua opinião, comenta aí, já deixa aí, na opinião de vocês, aquele que o detém. Amém? E agora ainda no versículo 6, para que ao seu próprio tempo seja manifestado, referindo-se ao anticristo que será revelado e tornado conhecido depois do arrebatamento da igreja, meus irmãos? E finalizamos aqui essa primeira parte, sabendo, a gente aprendeu que aquele que o detém, a gente aprendeu que antes que se manifeste o homem do pecado, antes da vinda de Jesus Cristo, terá um movimento grande da apostasia, meus irmãos? E se gostou aí, meus irmãos, deixa seu like, ajuda o canal, estamos crescendo aí, estamos começando agora. Que Deus venha abençoar todos os irmãos e até a próxima segunda parte, amém? Deus abençoe a todos.